Olá, pessoal! Boa noite a essa live da quarentena, a mais uma live da quarentena. Boa noite, que bom ver as pessoas entrando. E amanhã começa o intensivo diária e a gente tá aqui mesmo no domingo à noite, porque o tema de hoje tem muito a ver com o tema do intensivo. E a gente tem um um tópico, um tema a gente tem um tema hoje que é a gente falar sobre o poder do da venda recorrente. E a gente tem aqui como convidado especialíssimo Dr. Igor Steinmeier. Só estou esperando ele chegar, porque no Peridiária eu ensino a periodontia de todos os dias, mas o melhor é a gente conseguir uma periodontia que dá resultado clínico e que também dá resultado financeiro, porque nosso consultório como empresa também precisa disso. E se a gente não conseguir resultado financeiro também, as pessoas acabam desistindo de fazer periodontia e acaba dando aí no que tá dando, das pessoas fazendo uma periodontia muito de qualquer jeito, muito por cima. E então o que a gente quer mesmo é valorizar, fazer uma pério jóia, uma pério nota 1000, que a gente consiga resolver tudo. Então, amanhã começa o intensivo diária e olha, o arquivo ficou grande e talvez vai passar a noite inteira exportando. Amanhã, se Deus quiser, ele vai estar aí. Ah, o doutor Igor chegou! Já vamos chamá-lo aqui, porque a conversa sempre é grande, sempre dá muita coisa boa e vamos começar. Aí a gente consegue aproveitar bem o nosso tempo de conversa aqui. Boa noite. Oi! Boa noite, meu querido! Boa noite, Cris. Tudo bom? Tudo Boa bom? noite! Que bom ter por aqui. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Igor. Igor, meu queridão, amigão. E ele é periodontista também, é Opa, implantodontista também. com muito orgulho. E aqui a gente está num bate-papo legal para falar coisas bonitas. Olha o cenário legal, isso daqui eu devia ter colocado antes. Minha filha que pinta. Minha filha. Os meus cenários são vivos, Cris. Ó o meu cenário ali, ó, dormindo. Ah, os seus filhotes, né? Tô sabendo. É, os E filhotes cada de um tem seus pelo. namoros. Pessoal, eu vou dar a palavra aqui para o Igor, tá? E amanhã começa o intensivo e o meu intensivo assim, é fazer uma periodontia lucrativa, super do bem. E então, assim, para complementar esse trabalho, que eu chamei o Igor, que tem um trabalho sobre gestão. Mas eu vou deixar você a se apresentar e apresentar o trabalho que você faz. Conta aqui para nós como é que é a sua proposta. Obrigado, Cris. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nossa segunda live juntos aí. A primeira foi muito bacana. E obrigado mais uma vez por me fazer esse convite. Fico muito feliz. Bom, meu nome é Igor Steinmeier, né? Eu sou cirurgião dentista, como praticamente todos vocês. Acho que todos vocês estão aqui. E eu tenho dois consultórios de pequeno porte aqui, um em Santos, outro em Praia Grande, litoral de São Paulo, e sou periodontista, Cris, pós-graduado pela USP em 2005. Sou também implantodontista, mas a minha primeira paixão assim na odontologia foi a periodontia mesmo. Eu gosto demais de pério e passo mal com seus posts aqui de tanto conhecimento que a gente absorve. Então, obrigado por você engrandecer a periodontia, que é uma área que às vezes fica meio esquecida, né? Na odontologia, todo mundo fala de lente, implante, Invisalign, mas no fim das contas, sem pério, nada isso existe, né? Então, sou cirurgião dentista, como eu falei, atuo ainda, né? Estou lá no Mocho, nos meus consultórios também, então não sou o empresário da odontologia, não, estou lá no campo de batalha, que nem vocês. E eu tenho já alguns anos aqui nesse meu Instagram, aqui em cima, no Igor Steinmeier, eu tenho um projeto onde eu ensino dentistas, tento ajudar dentistas, né, a serem mais lucrativos nos seus consultórios, aplicando gestão, marketing e vendas também. Então, depois, quem quiser me conhecer, tenho também um curso online, que eu já vi que tem alguns alunos meus aqui, né, chamado Salto Quântico Odonto. Em breve, a gente vai ter também a nossa imersão dentista PhD, que vai começar dia 11 de maio. Depois a galera vai lá e se inscreve. E O estou que muito é? feliz de estar Fala o que é aqui. o PhD. Achei legal o que você fez.
O PhD, assim, ao pé da letra, né? Se você for ver lá no Google direitinho, é o famoso doutor em filosofia, né? Ou seja, aquele título máximo acadêmico. Mas o PhD que eu quis trazer para esse meu evento online foi para falar que na odontologia, quase todo dentista é apaixonado, ele tem paixão, né? O P é de paixão pela odontologia. E quase todo dentista, até por ser apaixonado, ele se desenvolve muito as suas habilidades, né? Manuais, cursos e mais cursos. Então, o H é de habilidade. Então, quase todo mundo é apaixonado, quase todo mundo tem muita habilidade manual. O dentista brasileiro é reconhecido como o melhor do mundo, né? Mas, quando chega o D do dinheiro, aí é que o bicho pega e a gente vê muitos dentistas que amam odontologia, que são bons, que têm um currículo maravilhoso, diplomas incríveis, mas que não conseguem fazer essa paixão e essa habilidade se transformar em retorno financeiro. Então, é o PhD de paixão, habilidade e dinheiro. Então, é isso que eu vou falar nessa imersão. Vão ser 4 dias seguidos, assim, de uma avalanche de conteúdo para quem tem consultório de pequeno e médio porte poder aí crescer no consultório. Eu sou periodontista e sou implantodontista também. Gosto muito de fazer implante, mas como eu disse, minha primeira paixão foi a pério. Lá em 2003 eu entrei, final de 2003, no comecinho de 2005 eu me formei periodontista. Que legal! Então, exatamente por você falar tão bem dessas coisas do consultório, de conseguir trazer coisas rentáveis, é isso que a gente tem como ponto em comum. E a única diferença é que eu falo da pério e falo uma pério que tenha retorno financeiro. Periodonte, quem faz pério, especialista ou não, quem curte pério tem paixão. Ponto. O negócio é fazer isso dar É dinheiro. verdade. E o tema de hoje a gente falou uma coisa que eu falo no Pério Diário, mas eu trouxe você para trazer o seu olhar, é a tal da venda recorrente. Mas, assim, explica para nós o seu olhar sobre venda recorrente. Assim, ainda mais agora, esse momento de pandemia, é quando a gente viu a maior importância de você ter um caixa, né? De você ter um dinheiro na conta do seu consultório, não tudo misturado, para você conseguir aguentar se alguma coisa acontecer com você ou com o seu consultório e você não puder trabalhar. E esse alguma coisa foi a tal da pandemia, e a maioria dos consultórios são fechados, e a gente sentiu na pele, quem não tem caixa sentiu na pele o quão vulnerável a gente fica se a gente não tiver uma gestão financeira que permita você ter um dinheiro acumulado em caixa, né? E fazer a gestão certa, sem misturar contas e tal. E a recorrência, a venda recorrente, é uma das formas de você ter ali um dinheiro garantido, né? Você conseguir ter uma previsão de caixa, uma previsão de entrada de dinheiro no seu consultório, onde você, com a periodontia também é uma das formas, e não só com a pério, mas o implante tem muito a ver com a pério, né? O pério-implante é muito interligada. Então, você que tem paciente de implante, você tem a condição de fazer uma recorrência em implante, fazer esse cara voltar sempre, mas ele não vai te pagar só quando ele volta. Ele te paga durante o ano inteiro. Isso fica leve para ele. Você fala muito disso, explica melhor isso. E a recorrência, a importância dela é isso. Nesse momento aqui, quem trabalha com esse tipo de situação, de recorrência, dá uma olhada no seu caixa e fala, opa, para o mês que vem já tem um dinheiro garantido, para 2 meses também, para 3 meses também, e você fica até com mais tranquilidade para tomar algumas decisões do seu consultório, né? Porque você tem uma previsibilidade de entrada financeira, né? Peraí, mas quando você fala em implantodontia, como assim? É o parcelamento que você está chamando de recorrência? Não, eu tô falando mesmo de você terminar o tratamento do paciente de implantodontia e você conseguir oferecer para ele, primeiro você tem que conscientizar ele a todo momento de que aquilo não fez uma vez, acabou e só vem quando quebra, né? Tem toda a parte da conscientização, que isso com certeza você explica com maestria aí nos seus conteúdos. Mas a partir do momento que você terminou a pério ou terminou o tratamento de implante, você vai sim conseguir fazer com que esse paciente te pague um valor recorrente mensal durante, sei lá, a vida inteira, por que não? E ele tem ali até algumas garantias, né? Porque, por exemplo, você instalou um protocolo, você tem que se preocupar com aquele peri-implante, né? Você tem que ficar preocupado, né? A perda
A perda óssea em implante, ela é muito mais complicada de Ah, resolver, né? sim. Tô pensando em outra coisa. Eu chamo tudo isso de manutenção preventiva. Boto tudo mesmo no Isso. saco. Manutenção Então, seja preventiva, isso. pério, seja implante, porque daí eu fiquei pensando que seria o parcelamento. Não, você faz o tratamento e eu falo tanto, como eu sou implantodontista também, falo para os implantodontistas, para os ortodontistas, são as oportunidades perdidas de oferecer essa tal de recorrência. Quem colocou implante precisa de manutenção, quem fez pele precisa de manutenção, quem tem dentística precisa de polimento para manter. Eu falo que os ortodontistas dão muita limpezinha de brinde ou eles dão muita gengivite periodontite de brinde. É Melhor, verdade. Faz né? sentido. Faz sentido. Melhor a gente conseguir oferecer saúde, né? E isso é. E a recorrência te permite ter essa previsão de caixa, né? Porque o que é o caixa no consultório? O caixa, ele é o dono do consultório. Eu gosto de dizer que o caixa é o dono, é ele que manda, né? Quer ver só como é o caixa que manda? Pô, eu quero comprar um laser boladão. Putz, mas não tem caixa. Então você quer, mas o caixa não deixa, né? Então quem manda é o caixa. Eu quero contratar uma funcionária nova para me ajudar aqui. Putz, mas não tem caixa. Não vai contratar. Então o caixa ele manda mais que o dono. Eu gosto de dizer isso para os meus alunos. O caixa manda mais que o dono. E você vai ter uma segurança melhor se você tiver ali uma previsão de caixa. A recorrência te dá essa previsão. Além, né, Cris, de fazer o paciente que volta mais vezes, né, para fazer a manutenção preventiva e paga por recorrência. Além disso, esse paciente está vindo sempre, ele vai indicar mais, porque ele está com o dentista fresco na memória dele, né? Ele não vê o Isso. dentista dele uma vez a cada 2 anos. Além disso, além dele voltar mais, ele indicar mais, ele vai, você vai conseguir ali, de repente, até vender novos tratamentos para ele, porque ele está vindo sempre. Então, daqui a pouco ele resolve fazer a estética, daqui a pouco ele resolve fazer a orto, ou seja, só tem vantagem, né? Mas é algo que a gente não tem isso no nosso chip, né? A gente acha que acabou o tratamento, depois de 6 meses eu te ligo e a gente vê se você volta aí, cruza o dedo. Eu falo, essas são as oportunidades que a gente perde, as oportunidades perdidas. Eu falo assim, passa por debaixo do nariz, deixou de oferecer e a gente não faz. E eu também acabo falando sobre isso, de que o paciente veio para manutenção, a manutenção é mais fácil, mais barata, aí se oferece, olha, vamos fazer uma ortodontia, vamos fazer um clareamento, vamos fazer uma início de carreira. Falhou aqui do Igor. Mas no Tô início, ouvindo, tô ouvindo. tá ouvindo? No início de carreira, eu falo assim que a pério básica é super oportunidade, porque às vezes eu tenho, ouço gente assim no início de carreira, eu quero fazer um curso de cirurgia mucogengival, cirurgia estética. Tudo bem, pode até fazer, é lindo, maravilhoso. Só que aquilo que vai dar o caixa é a sua habilidade de conseguir conquistar esse paciente para uma pério básica muito bem feita e ele retornar. E então é assim, mesmo com pouca experiência clínica, a pério é base. Você não vai precisar de muita experiência clínica, você não vai precisar de equipamento, você não precisa de muita formação para fazer uma coisa que todo mundo tem, né? E eu acho até que é uma oportunidade também, porque infelizmente, aí entra até um pouquinho de falha na graduação, infelizmente existe muito. Não existe um bom nível de você sair da faculdade sabendo muito bem a pério, e aí o pessoal acaba indo para áreas que eles acham mais rentáveis, né? Acham que são mais rentáveis, mas nem sempre são. E aí a pério fica num segundo plano na carreira do dentista. E aí que a gente vê, né? Às vezes a pessoa está com um sorriso lindo, mas está com perda óssea, está com supuração. Quantas e quantas vezes a gente já não viu aquela coroa maravilhosa e você vai lá e faz uma ordenha ali na gengiva e supura. E você fala, putz, meu. E isso muito em conta também de não ter esse foco da periodontia. A periodontia é a base de toda odontologia, na minha opinião. É que nem um engenheiro que cuida da fundação da casa, né? Então, ela é Mesma coisa. extremamente importante. Escuta, então nós podemos falar assim que a pério é a base do caixa. A pério pode te ajudar até a criar um caixa maravilhoso, porque você vai Caixa. quase todo paciente tem que fazer uma manutenção preventiva. Então, por que não fazer o pagamento recorrente dele
ele paga o Netflix já e ele fica felizão pagando o Netflix, né? Então, por que ele não pode pagar uma pério recorrente estilo Netflix? A Perioflix, né? Olha que nome legal aí para você colocar aí. Por que ele não pode pagar a Perioflix? E depois eu vou querer direitos autorais da Perioflix, mas faz uma Perioflix aí, paga um pouquinho por mês a vida inteira e tá sempre com saúde. E na cabeça dele, ele vai estar sempre, pô, tô levando vantagem, tô pagando pouco e tô mantendo, né? Ó, eu vou falar o que que eu ensino aqui no Pério Diário, eu quero que você ouça para ver se você tem uma opinião a mais, tá? Então aqui, ó, a Moi Odontologia tá falando que na hora do implante o paciente compara os preços e fala que será um implante mais a manutenção anual dos implantes, daí vira um valor a mais. E aí vira mais, e aí começa a ficar salgado no preço no bolso do paciente. A minha sugestão é assim, quando eu ofereço o implante, no começo eu ofereço o implante, mas eu deixo claro que vai ter uma manutenção. Está no meu termo, está na minha conversa, está dentro do discurso que eu vou falar na hora de falar do implante. Mas eu deixo bem claro que ele precisa de uma manutenção. Geralmente, a primeira manutenção, principalmente de protocolo, a primeira após 4 meses, ela está incluída, mas não mais as outras. Mas a cada retorno Isso. eu faço. É só para isso que o Moi Odontologia está falando, para não acontecer. Porque se você colocar um preço, implante, mais 1 ano de manutenção, aí ficou caro. Na hora ele não entende isso. Mas Aí assim, você dá o argumento para ele, dele fala assim, não, doutora, tira essa parte do 1 ano depois e me cobra só mesmo o tratamento. Você dá essa oportunidade. Eu acho que a melhor coisa, a coisa mais importante, Cris, é fazer o cara ter o primeiro retorno dentro daquele período que você estipulou, se for 3, se for 2, se for 4 meses, não importa. A primeira volta, o primeiro retorno dele é vital. Se ele não voltar nesse primeiro, vai ser mais difícil trazer esse paciente voltar depois nas próximas vezes. Então, o que eu gosto de dizer para o meu paciente primeiro eu vou conscientizando ele durante todo o caminho do tratamento. É lógico, a gente não tem como buscar e arrancar o paciente da casa dele. Mas quando você conscientiza, fica lá a oportunidade que você tem de falar sobre prevenção, sobre retorno, você vai colocando. Quando termina o tratamento, né, a gente dá um foco maior e já avisa ele nessa última consulta. Fala, olha, inclusive a sua primeira sessão de prevenção já está programada e já está incluída dentro daquilo todo que você já fez. Porque daí ele já pagou, né? Porque daí ele já pagou. E a hora que ele pagou, ele fala, pô, se eu não vier, eu vou perder. E é importante ele ter isso na cabeça dele também. Ó, se eu deixar passar, eu perdi. Né? Então, ter essa consciência, né? Então, daí a primeira, e como eu falei, a primeira, geralmente eu coloco. Aí, estão perguntando aqui, ó, essa manutenção que eu sempre falo seria média em que valor? Alto ou baixo? Vou colocar minha opinião, daí eu quero que você analise o que eu oriento, tá? Eu penso assim, tudo depende. Se você é conhecido, se não é, se está no começo de carreira ou não está. Por exemplo, meu marido, que é mestre, pós-doutor em administração e marketing, tem um capítulo de precificação nos livros e eu li esse tal desse capítulo. O que eles falam de precificação? Depende do serviço, depende da qualificação, depende da experiência, depende do preço médio do mercado e depende da estratégia. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que você é um mero desconhecido no mercado, você nem é tão experiente, nem tem uma conversa tão boa com o paciente. Se você vender a parte, talvez ele não vá. Porque você não é tão conhecido, você não é famoso, não é nada. Mas se você quiser, como estratégia, para ele continuar te visitando, então vamos dizer, você tem horário vago, e esse horário vago não ia virar nada, não vai virar dinheiro. Mas virou o paciente que voltou, conversou com você de novo, você conversou de novo, vendeu a manutenção preventiva. Então, gente, pode até ser de graça, se for estratégia de retorno. Isso, eu penso nisso. O que você acha? Eu acho que essa primeira eu gosto de deixar claro para ele que já está incluído naquele planejamento dele, esse primeiro retorno, que não. Por isso que eu não falo no início, para ele não querer negociar isso. Então, depois que eu terminei o tratamento, eu falo para ele que, ó, você já tem uma, inclusive, marcada, você tem que retornar, tá? E ela está incluída, você já pagou por ela, só que se você não voltar, e aí depois deixou passar, aí você perdeu. E aí você tem a chance maior dele voltar. E é isso que você falou. Essa primeira, agora, vai ter paciente que você vai fazer todo o trabalho de conscientização e não vai voltar. Tem cara que é assim mesmo.
Não existe 100% de conversão na vida, né? Agora, se você falar isso para todos os seus pacientes, fica lá, fazer esse trabalho de formiguinha, conscientiza, 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 mostra, tirou uma restauração grande, o moço viu que tem uma cárie ali e falou, essa cárie ela começou há 2 anos atrás, mais ou menos, pelo tamanho dela, né? Então não é de hoje, ou seja, procura quando a gente terminar esse tratamento, retornar depois, isso para não acontecer em outros dentes. Vai conscientizando, vai conscientizando. E aí você pode dar essa primeira consulta de graça, entre aspas, porque a intenção dessa primeira consulta é, primeiro, fazer ele retornar rápido, ele criar esse costume. Segundo, você, nessa consulta, vender todo esse planejamento de ele se tornar um pagador recorrente. Né? Exatamente. E ele também vai entender o que acontece nessa sessão. Porque daí no peridiária eu ensino como fazer uma sessão de manutenção sensacional, maravilhosa, sem igual. E o paciente, porque daí a nossa meta no peridiária é criar um uau, doutora, ninguém fez isso. E aí quando ele volta, ele vai ver que a manutenção é sensacional. E aí o paciente entende, então é isso que faz. Porque é tão intangível, como é que ele vai pagar por uma coisa que ele não sabe o que vai acontecer? Ele já sabe que ele não tem problema. Então, essa primeira é como se fosse uma mostrinha grátis para ele saber. Então, esta primeira é essencial. E depois eu também. A técnica do queijo, né? O queijinho. A técnica do queijo, né? A gente vai naquelas feiras do sul, aqui, feira de malhas, aqui tem muitos na minha cidade, aqui, feiras de malhas. Aí você vai lá e o cara já te serve um queijinho e um pouquinho de vinho. Aí você comeu aquele queijinho, salaminho, o vinho, você já quer comprar a garrafa, o salame. Então, assim, você dá essa primeira consulta. E acho que o erro é você oferecer na última consulta do tratamento. Você chegar para ele e tentar vender na última. Pô, o cara acabou de terminar o tratamento, ele vai se sentir apunhalado. Depois, o cara quer levar o meu dinheiro de qualquer jeito. Agora, quando ele retorna, vê que ele continuou com saúde, prova dessa amostra grátis. E aí você vai conscientizar de novo. Olha, agora uma opção sua, vou te apresentar, que eu posso, pede permissão sempre, né? Aí entra um pouquinho de gatilhos mentais de posso te apresentar um programa de saúde aqui preventiva? Ele vai te permitir, não sai oferecendo, pergunta para ele, posso te apresentar? Me permite? E aí ele vai dizer que sim, e aí você apresenta, você vai mostrar para ele, ó, você não tomou anestesia, não tomou picada na boca, né? Ó que legal. Ó, a gente não precisou ficar 5 horas aqui fazendo seu tratamento, em 40 minutos, 30 minutos a gente resolveu. Então, aí eu acho que esse é o caminho. Trabalho de formiguinha para nessa consulta poder fazer essa questão da recorrência cada vez mais forte no seu consultório e você ter uma carteira de clientes recorrentes. Né? E aqui, ó, Investidonto está falando que o lucro nem sempre está relacionado a dinheiro. Exatamente. E assim, você ganha o paciente, ganhar o paciente é um lucro. E a outra coisa que também acontece, você vai ter a manutenção da saúde. Porque se o paciente retornar e ele já tiver uma doença periimplantar e ele descobrir que já tem perda óssea, que talvez perdeu o implante, ele fica muito aborrecido. É muito difícil ganhar. Esse paciente, você perdeu ele para sempre. Ele não volta nem com você. Mas se você avisou, se você está prevenindo... Então, por exemplo, tratou doença periodontal, recidivou, o paciente fica muito aborrecido. Fez implante, deu perimplantite, ele fica muito aborrecido. E não oferecer isso... Não oferecer isso nessa consulta de retorno, depois a primeira consulta de retorno, não oferecer é como se você abrir mão de um dinheiro, assim. Você fala assim, tem um dinheiro ali, mas não quero pegar, não, vou deixar quieto. E a gente vê muito disso, né? Poxa, eu recebi um paciente semana passada, fui atender uma emergência, e ela fez, acho que há 6 anos, um protocolo e nunca tinha feito manutenção. E aí, a hora que eu vi, tipo, já tinha dente, a resina quebrada, enfim, aquela coisa maravilhosa debaixo do protocolo. E aí, na conversa, ela falou, o dentista nunca me falou que eu precisava fazer controle, né? Talvez ela tenha se esquecido, às vezes que o paciente fala, não dá para escrever sempre, mas provavelmente terminou o protocolo, falou, putz, ganhei um dinheiro ali. Às vezes você vai ganhar mais com as manutenções do que com o próprio protocolo em si no longo prazo, né, Cris? Porque eu falo assim, ó, nós que somos implantodontistas, que eu já cometi o erro de
Você para e faz a conta. O implante custa tanto, uma pério custa tanto. Só que assim, chega um momento que eu tinha tanto procedimento cirúrgico e eu ficava desesperada em sempre ter. Agora, para sempre ter, eu tinha que investir pesado em marketing. Não que não se deva investir, mas assim, eu estava sempre só captando, só captando, só captando, porque eu perdi a recorrência. Aí o que acontece? Acontece uma coisa, acontece uma pandemia, não tem nenhum paciente, não tem recorrência, não plantei a recorrência. E aí caiu a ficha, larguei mão dos pacientes de manutenção, perdi esse caixa certo da recorrência. E além do que, vender para quem já comprou de você é 6 vezes mais fácil, né? Então é mais fácil, você vai oferecer uma lente de contato para alguém que é a primeira vez que ele te vê, é 6 vezes mais difícil vender para ele do que para o cara que já é seu paciente. Você comenta com ele numa dessas consultas de prevenção. Eu gosto de dizer uma coisa para meus alunos, Cris, que é a venda futura. Às vezes, eu só planto a semente, ó. Poxa, acho que fazer essa estética aqui ia ficar bem legal, ia ser a cereja do bolo do seu tratamento, no retorno dele. E às vezes ele não quer, ele fala, não, doutor, agora eu tô meio sem grana, mas, putz, acho que ia ficar bom mesmo. E aí, na outra, quando ele volta, ele já volta, às vezes, falando, nossa, doutor, eu tô guardando dinheiro. E aí, na terceira vez que ele volta, ele quer fazer. Mas a venda começou lá atrás, porque a gente tem a mentalidade da formiguinha, né? Exatamente. Então, e outra coisa, Cris, você falou de marketing, e aí me veio em mente agora, você falou marketing é caro e tal. Tem marketing que é caro mesmo, mas tem marketing que dá para fazer de graça, que é o relacionamento, né? Que é você relacionar com o paciente no intervalo das consultas. Exatamente. Olha aqui, depois eu quero que você fale como é que você sugere esse marketing de relacionamento, tá? Mas olha só, a Tatiana é nossa aluna peridiária, tá? Então, assim, a gente trabalha demais no peridiária o convencimento, mas é um convencimento super ético e honesto. Porque eu falo assim, às vezes falta café no bule para falar e a pessoa fica rezando a mesma cantilena. Tem que voltar, hein? Tem que voltar, hein? Tem que voltar, hein? Ó, volta, hein? 6 meses, hein? 3... Cansou, o paciente nem escuta. Vai voltar por quê? Para quê? Por que tem que ser assim? Por que é importante assim? É muito mais coisa para falar, né? Ó, e aí, a pergunta aqui, se ele disser que preferiria pagar essa consulta depois e não queria que tivesse cobrado agora, eu vou falar minha opinião, depois eu quero ver a sua. Se ele falar que ele quer pagar depois, geralmente eu falo assim, este é o meu pacote e eu vendo bem explicadinho o motivo. E a não ser que ele insista muito, aí eu abro mão, mas eu deixo muito bem explicadinho o motivo de por que ele tem que vir e por que ele está, por que está incluído. E esse retorno, ele não fica tão mais caro, exatamente para aquilo que nós falamos agora, para a gente ganhar o paciente. Então, o que você acha disso, desses comentários aqui? Se ele disser, eu acho que, assim, primeiro se acabou o tratamento, esse paciente está feliz com o final. E quando você falar para ele que o primeiro retorno dele já está incluído, ele vai receber essa notícia como uma notícia boa, né? Ele não vai receber isso como uma notícia ruim. Nossa, eu queria, poxa, me devolve aquele dinheiro. Não, ele vai receber isso como uma notícia boa. Pô, que legal. Só que aí você tem que frisar para ele que assim, que se ele não retornar naquela data que você marcar, aí ele perdeu. Aí ele vai ter que pagar depois. E é por isso que ele tem que ter a sensação de que perdi. Inclusive, nos Estados Unidos, Cris, não sei se você sabe, os convênios odontológicos, o dentista, quando eu termino o tratamento do paciente que tem convênio, eu já marco a consulta para daqui X meses. E se o cara não for, o dentista recebe. Do mesmo jeito. Então, o paciente já fica, putz, se eu não for, eu vou perder. Eu já paguei, eu vou perder. Entendeu? Então, para mim tá travando um pouquinho o vídeo da Cris também. Não sei se é só para mim ou se é para a galera, que a Vanessa falou aqui. É o horário que tá todo mundo, o planeta inteiro, os internet agora, né? O horário de pico, E aí, para não acontecer isso, o que a gente ensina no peridiária é fazer um pacote anual. E esse pacote anual é quase como a pério faz, como a orto faz. Então, eu estimo, olha, dependendo isso é muito individual dentro do risco de cada um, mas eu estimo, eu ofereço o pacote anual, nem todo mundo vai querer,
mas está oferecido e como você já falou, tá pago. Isso aqui é seu. Aí eu falo assim, que isso aqui é igual a academia, que você cobra adiantado. Já foi em academia e cobra adiantado? Já fui em escola de natação e cobra adiantado. Ó, é 3 meses adiantado, 6, porque eles querem resultado. Não adianta você entrar na escola de natação e desistir no primeiro mês. Não, você tem que persistir, pelo menos 3 meses para aprender a nadar. E aí me cobraram 3 meses antecipado, achei curioso, mas eu não desisti. E eu dou um desconto para que tudo soe com uma boa notícia. Porque assim, eu já estou recebendo antecipado o ano. Então, eu já estou Isso. recebendo antecipado e eu falo para o paciente, pelo bem dele, você vai voltar, já está incluído e é para o seu bem. Então, é só notícia boa no consultório, para todo mundo, para ambas as partes, né? E aqui, ó, a Karina. É isso aí. E Aqui, a ó, recorrência tem... Pode aí. falar, Cris, pode falar. Se é algo tão pessoal, existe o valor e não o preço desse tratamento. Ou seja, embora eu more 3 horas desse dentista, eu não vou ao dentista da minha cidade, eu vou nesse mesmo. Ou seja, eu vejo valor. Olha só, a Carlinha, que é paciente, está comentando. E é isso que a gente fala muito, valor agregado. A gente não vende procedimentos, a gente não vende limpeza, a gente não vende raspadinha, não é isso, né? Enfim, E quando você fala em ética, né, que a gente vai convencer eticamente, isso vai um pouco do dentista ter aquela consciência da importância dele na vida do paciente, né? A gente sabe, né, a pério, uma pessoa que tem um problema periodontal sem controle vai ter uma chance maior de ter um infarto agudo do miocárdio, uma endocardite, um problema pulmonar, problema em articulação, gravidez de parto prematuro, com um bebê nascendo de baixo peso. A gente sabe a gente tem que entender a nossa importância dentro da vida do paciente, porque daí a gente perde essa crença de que quando a gente está vendendo algo para ele, isso é algo que a gente está tirando o dinheiro dele. Não, a venda é uma troca de energia, né? Onde você vai dar o seu melhor para cuidar dele, cuidar da saúde periodontal dele, e ele vai ter o retorno de ter uma saúde boa, que é um problema que ele não sabe resolver, mas a gente que estudou tanto sabe. Então, tirar a crença limitante de que vender é enganar, vender é ser é aquela história da raposa. Não, a venda sendo ética. Eu tenho até um treinamento que chama Método VEL, né, que é vendendo eticamente em odontologia. Tem uma Tatiana, é aluna minha também, está aqui. Exatamente por isso, porque você tem que acreditar que você é importante na vida do paciente, né? Quando você acredita, ele vê no teu olho que você acredita, e aí ele não tem a impressão de que ele está sendo ludibriado ou algo parecido, né? Então a gente tem que assumir isso, hein? Pegar esse poder que a odontologia tem, porque ele é nosso, de direito, a gente tem que usar esse poder. exatamente. Aí aqui, ó, no universo da ortodontia, onde o paciente já vem recorrente, faz pagamento recorrente. Como oferecer uma periodontia recorrente? Aumenta na manutenção, faz trimestral? Primeiro que o paciente periodontal ele vai voltar dentro da periodicidade necessária para o caso dele. Mas, por exemplo, eu faço venda antecipada para... Então, por exemplo, se volta de 6 em 6 meses, eu ofereço um ano. Nem todo mundo vai querer. E, às vezes, quando ele já faz, eu ofereço para ele comprar a manutenção do ano que vem. Alguns pacientes são anuais, mas ele tem um desconto. E o que acontece é que se a gente consegue fazer uma terapia periodontal sensacional, ele sabe, como alguém acabou de falar assim sobre o valor, ele sabe que ele vai voltar com você. Então ele sabe que vai voltar com você e esse com você já tem um desconto que ele pagou antecipado. Então assim, tá garantido que ele não vai ter problema, ele sabe que ele vai voltar, pronto, venda recorrente é o que faz uma pério resolutiva e lucrativa. É tudo de bom, né? E dá aquela previsão de caixa, né? Que é segurança, é mais chance de indicações e mais chance de vendas de novos tratamentos, né? E não só tem, todo mundo só tem a ganhar, um paciente inclusive. E aí, num momento como esse de dificuldade para a maioria, quem sacou isso há um tempinho atrás tá mais tranquilo, né? Tá com o pé no chão falando, opa, peraí. Não estou desesperado, eu conheço dentista que já no primeiro dia que fechou, já mandou todo mundo embora. Não vai dar, não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque não tem essa previsão do caixa. E o caixa manda mais que o dono. Acho que essa é a hashtag da live, o caixa manda mais que o dono. Mas, Cris, a gente tá falando de relacionamento, e as pessoas, às vezes,
ah, romantizam, dificultam muito essa questão do dia a dia do relacionamento, né? A única coisa que o dentista tem que fazer é gerar o conteúdo e a sua secretária vai enviar o WhatsApp por lista de transmissão, sua secretária vai escrever a carta e mandar, sua secretária vai mandar o e-mail lá no programinha de e-mail automatizado, que é gratuito, lá o MailChimp é gratuito, ou seja, você só vai dispor do conteúdo técnico, né, informativo, somente informativo, enquanto essa consulta última até o dia do primeiro retorno da manutenção preventiva. Você vai utilizar dessas do WhatsApp, que é grátis, do e-mail automatizado, que é grátis, e da carta física, que custa centavos ali, e nem é quase grátis, de tão barato que é. Então, eu acho bem importante isso, porque relacionamento vai fazer com que ele não esqueça de você e que ele comente de você, inclusive, no círculo social dele, em festas, em eventos e tal, no trabalho dele, porque ele está sempre recebendo uma notícia boa, publicidade gratuita, ele compartilha o seu vídeo, o seu texto de WhatsApp no grupo da família, no grupo das amigas. Você imagina uma mulher que está grávida recebendo a informação. Mulher grávida tem que estar em grupo de grávida na internet. Já começa por aí. Ela está lá no grupo de Facebook da grávida, no grupo de WhatsApp de um monte de grávida. Ela recebe aquilo e ela... Nossa, eu não sabia que o meu problema da gengiva pode piorar, dar problemas na minha gravidez. Putz, isso daí vai virar uma publicidade gratuita e o marketing de relacionamento hoje é bem importante também. É mais um trabalho de formiguinha. E o paciente se sente muito agradecido de receber orientações, ele fica agradecido, ele compartilha, é tudo de bom, né? E às vezes na correria do dia a dia a gente esquece 1 ou 2 semanas de mandar, o paciente manda de volta. Ué, cadê os vídeos? Parou de fazer? O paciente gosta. Exatamente. E assim, naquele momento que eu tinha parado de fazer manutenção e precisei fazer marketing, paguei bem caro para uma empresa, até a gente descobrir que aquilo que a gente paga na empresa fica empastelado, pasteurizado, propaganda pasteurizada. Você bate o olho, tem cara de propaganda, né? Eu estava muito infeliz nesse momento, mas eu não sabia fazer. Hoje eu sei. Mas que você quer dizer? O que você tem a dizer sobre esse tipo de empresa? Eu acho assim, existe, isso não é nem o Igor, né? Isso não é nem o Igor, isso é um conceito do mundo dos negócios. E o seu consultório que é pequeno, como o meu, tem só 2 equipos, ele é um negócio também. É um negócio pequeno, mas é um negócio. E aí você vai falar lá com o Flávio Augusto, da WhatsApp, você fala com os grandes empresários, eles já dizem isso, que o marketing não se terceiriza, né? Se não acontece isso que você falou, você contrata uma agência, ela coloca posts bonitinhos, Instagrams ficam lindos lá no seu mosaico do Instagram, fica a coisa mais bonitinha. E cadê o paciente que não vem? Por quê? Porque a comunicação não é personalizada, não é a doutora Cris falando com o paciente, usando os termos que ela usa, usando a comunicação que ela usa. Então, não se terceiriza marketing. Eu tive um mentor, um americano chamado Alex Mandossian, e ele dizia assim, o marketing é um bebê recém-nascido. É o seu bebê recém-nascido mas que acabou de nascer. E ele está na sua mão ali, ó. Você vai dar para outro cuidar? Você vai dar o seu marketing, que é o seu bebê, para outro cara cuidar? Você vai ter problema. E eu já cheguei a ver até algumas coisas constrangedoras aqui de dentistas da mesma cidade, que provavelmente contrataram a mesma agência, e está lá, dia do ortodontista, o mesmo banner, o mesmo texto, só mudou o nome do dentista e acaba ficando robotizado, como a Ana Cláudia falou aqui. E você não tem aquilo que é o principal, que é a geração de valor para o paciente, né? Dele ver que, nossa, olha que legal. Agora, o trabalho braçal, você não precisa fazer. Agora, a comunicação tem que ser sua, tem que ser personalizada, né? Então, marketing não se terceiriza, assim como controle financeiro também não se terceiriza em negócio nenhum. Desde um carrinho de pipoca até o Flávio Augusto lá, que tem 1 bilhão. Agora, não quer dizer que é ele que faz, né? No nosso consultório, a gente tem que tirar um dia para cuidar do nosso marketing, né? Pelo menos um dia. Isso eu falo dentro do Salto Quântico Odonto, eu falo muito. Um dia da semana, você não pode ser dentista, você tem que ser o dono do consultório. No mínimo, começa com um dia. E nesse dia você vai fazer esse tipo de coisa. Pensar como eu vou vender a recorrência, qual postagem eu vou fazer, qual que é o objetivo,
putz, preciso produzir um conteúdo para mandar para o WhatsApp, preciso escrever a carta para minha secretária e depois imprimir, dobrar bonitinho, mandar para os pacientes, mandar o e-mail. É nesse dia, é o dia de afiar o machado, né? Que eu gosto de dizer. Exatamente. Ó, aqui passou algumas perguntas, uns comentários interessantes aqui, acabou passando, né? O que era aqui? Se fizermos um pacote anual e houver um impedimento como essa pandemia e não conseguirmos cumprir esse retorno, eu espicho. Pronto, está espichado. É um retorno. Na verdade, assim, não é um retorno ano 2020. É um retorno que inclui 3 retornos dentro do ano. São 3 retornos. Pronto, dentro desse um ano. Agora, se passou esse um ano, não tem problema. Porque, por exemplo, e um paciente que chegou em dezembro e comprou um pacote anual? É um pacote que vai de dezembro até supostamente dezembro que vem. Então, assim, aconteceu um negócio em dezembro, então perdeu de vez. Perdeu de vez o convênio, que conta certinho de 6 em 6 meses. Mas no consultório particular, a gente consegue flexibilizar isso. O importante é que ele está contigo. Ele é seu, ele confia no seu trabalho, ele está voltando. É isso que eu vejo de importante. E o ruim é assim, e isso eu vejo muito na pele. O paciente precisa voltar, mas naquele mês ele viajou, ficou meio pesadinho, daí ele postergou. Porque aquele mês aconteceu não sei o que lázinho. E aí, assim, um paciente que precisaria voltar, por exemplo, 4 vezes por ano, ele nunca volta 4 vezes por ano. Porque sempre uma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu. Então, assim, são 4 vezes por ano, tá pago 4. Então, como o Igor falou, tá pago. Você não vem, tudo bem. Se ele já pagou particular, nós vamos reorganizar o seu horário, mas ele está pago. Então, se ele paga antecipado, eu tenho recorrência, mas a gente fala para o paciente assim, a sua prevenção está garantida, né? Eu gosto de dizer também, Cris, na hora de apresentar essa programação de manutenção para ele, eu gosto de dizer que ele está apto a entrar nesse programa. Né? Quando eu digo isso, na cabeça dele está assim, caramba, se eu estou apto, alguns não estão. Então ele sente como isso também seja uma conquista para ele. Então fala, olha, seu tratamento ele foi conduzido, ele deu tudo tão certo, foi tudo tão legal que agora você está apto a entrar em um programa de manutenção, onde você vai gastar muito pouco por mês e vai manter a sua saúde e ainda vai ter algumas garantias. Aí ele fala, nossa, eu tô apto. Que legal, eu tô apto. Porque vamos combinar que, infelizmente, alguns pacientes, eles não estão aptos, porque eles não escovam, não usam o fio, enfim, dá problema. E aí, às vezes, esse paciente, você vai falar com ele de outra forma, mas na hora de vender essa recorrência, é importante que ele sinta que isso é uma conquista para ele, entrar nesse programa de manutenção, né? E olha que a Paty está falando, a primeira consulta quem marca é a atendente, na maioria das vezes. Nesse caso, ela pode agendar expondo o valor e o que inclui nesse valor, pois o paciente pode indagar o porquê de tal valor. Isso, eu penso assim, quando é a primeira consulta, então a atendente pode agendar e pode expor o que coloca. Mas no caso da recorrência, eu falo que isso é tão importante dizer a manutenção, quando ele volta e o porquê. Isso é tarefa do profissional. Não é auxiliar que vai vender. O meu financeiro pode negociar a forma de pagamento, mas quem vai decidir quantas vezes ele vai voltar e quando ele vai voltar sou eu, né? Eu acho que todo mundo que trabalha no consultório, secretária, auxiliar, todo mundo tem que ter foco em vendas. Todo mundo que está no consultório, aquilo é um negócio, aquilo só existe porque tem que dar lucro. Se não der lucro, todo mundo vai embora para casa. Né? Então, todo mundo tem que ter foco em vendas. Mas isso não significa que a sua secretária vai vender diretamente. Né? Ela pode vender indiretamente, né? Falando aquela coisa que o paciente precisa ouvir, na questão ali de nossa, que legal, né? Agora o seu tratamento acabou e você vai vir só fazer as consultas de prevenção. Ou seja, mas não diretamente. Você delegar a venda, olha, você tem que ser muito bom em vendas e depois você ficou muito bom, aí você treinar a sua equipe até ela ficar muito boa para você poder se dar ao luxo de entregar um planejamento na mão da sua secretária e falar assim, vai lá, explica para ela. Porque às vezes o que acontece de ruim nisso, Cris, o paciente tem dúvidas.
E aí, às vezes, a secretária não está preparada para as dúvidas. E aí ela vira e fala assim, peraí que eu vou ver com o doutor. Putz, aí já ferrou tudo. E aí fica aquele vai e volta. Peraí que eu vou ver com o doutor. Ah, pode pagar desse tá assado e não cozido? Ah, só um minutinho. Não pode. Então, faz você a venda e ela vai fazer parte do foco em vendas. Quer ficar atenta se o cara voltou ou não. Quer ficar atenta se está dando o período do João. Ou seja, ela está focada em vendas, mas diretamente tem que ser você mesmo, eu concordo. E como é que você faz esse treinamento em vendas? Isso eu acho difícil, tá? Como é que a gente não é treina? não é fácil mesmo. Não Faz é um fácil curso, mesmo. Igor. Você não tem um curso É, para treinamento de equipe? no Salto Quântico Odonto tem 2 módulos só falando sobre equipe e no método VEL a gente também fala sobre o que significa a sua equipe ter foco em vendas, né? Que assim, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? A pério tem uma sonda periodontal, você vai medir, pô, tinha uma bolsa de 7, agora tá 4, melhorou, porque você mediu. Agora, quando você não mede a sua produtividade em vendas, quanto que você vem, quantas pessoas te ligaram, quantas realmente marcaram, das que marcaram, quantas vieram, das que vieram, quantas fecharam, fechou à vista, fechou parcelado, quanto de caixa gerou para o futuro. Quando você não tem essa clareza de ter uma planilha que te mostra isso, você não consegue melhorar. Aí, às vezes, você fala, poxa, a gente está fechando poucos casos. E não está, às vezes não está. O problema é que estão ligando 50 vezes e só está vindo 10 na consulta. E aí o seu gargalo é outro, o seu problema é outro, não é o atendimento em si. Ou às vezes o contrário, está vindo um monte de gente. Seu atendimento telefônico está bom, a sua conversa entre o dia que marcou até o dia da consulta no WhatsApp está legal. E aí quando o cara chega lá, o dentista não consegue fechar as vendas. Então, onde é que está o problema? Se não medir, não dá para melhorar. E é importante que todo mundo no seu consultório entenda essa importância. A secretária tem que estar atenta. O João falou para eu ligar para ele na segunda que ele ia ver com a esposa como ele ia pagar. Você, no dia a dia, talvez não lembre. A sua secretária tem que lembrar. Ela tem que ter essa organização. Isso é foco em vendas, né? E é por isso que, às vezes, quando a gente bate nossas metas lá, a gente sai para comemorar. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso em breve de novo, né? Porque todo mundo tem que estar ligado. O consultório, a secretária não pode ser alguém que atende o telefone e marca o paciente só. Ela tem que estar ligada em tudo. Tudo. Seu João, tudo. Agora, eu tinha falado assim, você não tem um treinamento para auxiliar? Aí, assim, passou pela cabeça aquela velha mania de querer delegar coisas importantes, né? Não, primeiro, se o dentista não tiver esse foco, ninguém mais da equipe terá. Daí você delega a auxiliar para fazer um curso de biossegurança, de sei lá o que. Às vezes até de vendas. Às vezes até de vendas. Já vi dentista pagar para a secretária fazer o curso em vendas. Por quê? Porque ele não quer, né, aprender a negociar. Eu tenho uma aula de negociação que eu cobro R$ 27. Ela não está à venda agora, então não estou fazendo venda dela. Mas ela é tão barata. E por que eu quero? Porque eu quero que o dentista entenda que para tudo existe uma negociação. Hoje a gente está conversando aqui porque a gente negociou, né? Igor, pode ser às 8h30? Ah, peraí, deixa eu ver. 8h20, mas tá bom, 8h30. Rolou uma negociação. Para tudo na vida existe negociação. E a secretária tem que saber negociar, o dentista tem que saber negociar antes da secretária, né? Senão acaba que ele se torna só um mero avaliador clínico e um copiador de tabela de preços. E aí ele entrega, e aí o que vai acontecer? Você não vai vender, porque você não atinge os pontos que a pessoa precisa atingir para ela tomar a decisão de compra. E, na verdade, a venda é vender. Às vezes a gente tá vendendo sapatos. Não é esse tipo de venda. A venda é uma coisa muito bela. Então, primeiro você tem que vender a sua ideia, a sua imagem profissional. É uma venda. Você está oferecendo. Primeiro a gente tem que vender a gente para a gente mesmo. Ou seja, é a gente vender, a gente se olhar no espelho e falar assim, putz, eu sou importante, cara, no mundo, né? Eu sou importante, cara. Os caras chegam com dor de dente. Eu acho que ninguém que está aqui nessa live já teve dor de dente. Eu nunca tive. Mas a gente consegue ver quando o cara está com dor de dente na sala de espera, sem nunca ter visto o paciente, só pela cara dele, de tão violento que deve ser. A gente tem o poder de cura.
A gente tem o poder de tirar o medo de alguém, o trauma de alguém. Então a gente precisa vender a gente para a gente mesmo. Ou seja, a gente se olhar no espelho e falar, putz, eu sou importante pra caramba. E não é arrogância isso. É você pegar o seu lugar. Todo mundo tem uma missão, todo mundo veio aqui por algum motivo. É você se empoderar disso. Falar, isso é meu e eu não vou abrir mão. E aí o paciente sente isso. E aí quem já tem você vendido para você mesmo, vende mais fácil. O paciente olha no teu olho, ele já confia em você. Exatamente, que legal. Aí, Igor, eu falo assim, ó, o tempo acaba, mas o assunto não acaba, tá? E eu odeio live que cai de repente, daí a gente para de conversar no meio do caminho, tá? Não tem jeito. Essas respostas, verdade. essas perguntas vão ficar para nossa próxima live, combinado? Agora, Maravilha. eu queria que você dissesse para nossa audiência assim, ó, nós estamos em tempos de Covid. Se você fosse falar assim, olha, eu tenho uma mensagem essencial para falar para todo mundo, como é que a gente vai ultrapassar esse momento? O que você diria? Eu diria que para a gente ultrapassar esse momento, a gente tem que primeiro acreditar que quem tem que melhorar somos nós. Se a gente culpar o coronavírus, daqui a pouco vem outra coisa e a gente vai culpar essa outra coisa. Daqui a pouco vem a crise econômica da Bolsa, daqui a pouco vem isso e aquilo. Se a gente culpar o CRO, que não fez nada por nós até agora. Ou seja, é ter aquilo que a gente já conhece bem, essa frase, né, Cris? Focar naquilo que a gente tem controle. E a única coisa que a gente tem controle são as nossas atitudes. O mundo parece que acabou quando o Moro saiu lá da Ministério da Justiça. Parece que o mundo acabou, o Brasil acabou. E não, assim, beleza, ele saiu, não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar o meu consultório, o meu atendimento, o treinamento da minha secretária. Eu posso melhorar a minha confiança como dentista. Eu posso melhorar minha técnica aprendendo a periodiária, aprendendo a ser mais lucrativo. Ou seja, nós melhorarmos, a gente se olhar no espelho e falar, eu tenho que melhorar. E a gente vai superar o coronavírus, lógico que vai. Agora, a gente tem que passar logo para a fase de aceitação, né? Aceitar que o coronavírus é isso aí, a gente vai ter que conviver e a gente vai ter que superar. Tá? E vai superar, mas nós temos que melhorar. Um pouquinho por dia só já é o suficiente. E aí vale acompanhar a Cris na periodiária, tem o workshop dela começando amanhã, eu vou acompanhar. Tem o dentista PhD lá de 11 a 14 de maio, vai na minha bio que tem um link lá para se inscrever, ou seja, melhorar. Televisão não tem nada que preste. Né? Então vamos ficar perto, tem 100 pessoas, olha que massa. Vamos ficar perto de pessoas que nos fazem melhorar, como a Cris, por exemplo. E assim, hoje são novos tempos, sem dúvida. Quando a gente poderia imaginar que uma quantidade monumental, gigante de conhecimento estivesse rolando nas redes sociais? É muito conhecimento. Então, olha, se ainda tem gente reclamando, talvez a gente não tenha nada para fazer para a pessoa. Mas quem está aqui está fazendo a diferença, né? E eu li uma coisa que fala assim, que o seu sucesso profissional, ele anda junto com o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu entendi que não adianta ficar só procurando sucesso profissional, sucesso técnico, tem que começar em você. Então, como você falou nas vendas, né? Primeiro a gente tem que aprender a se vender, a entender o seu valor. Adorei isso que você falou, viu? Vender você para você mesmo. Isso aí. A primeira venda que a gente faz é vender a gente para a gente mesmo. Quando você vai comprar alguma coisa com alguém e o vendedor não está, você já não compra, né? Você já não compra. Isso tem que ser muito íntegro, né? Não é ser desonesto, porque quando o vendedor é desonesto, você também saca. O nosso cérebro é treinado para pegar as coisas erradas. Então, agora, quando você confia tanto no seu trabalho, você vende sem precisar vender. A venda é natural. Exatamente, exatamente. Pessoal, olha, vamos precisar fazer outra live, né, Igor? A gente vai falando. É só chamar. É só chamar. O que a gente faz é muito complementar, tá? O Igor na gestão, na fidelização, em toda a parte que o Periodiária fala.
Então eu falo assim, o periodiária é periodontia com gestão, mas a gente não entra tão a fundo. Gente, quer um pouco a mais, vai no Igor, que o Igor tem o produto certo, porque a maioria dos periodontistas são os consultórios pequenos e médios. É isso que a gente é. Então, olha, Igor, gratidão por você ter aceitado, tá? Que tenha muita luz aí na sua vida, que você continue ajudando tantas pessoas, tantos consultórios. Esses são tempos únicos, não tem nada igual nesse momento. Então, gente, muito obrigada pela audiência. Segue o Igor. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris, mais uma vez. Ó, tempos de... Como é que é? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, o mar está meio voltado e a gente vai sair dessa muito melhor, pode ter certeza. Qualquer dúvida, me chamem no direct. Vai na minha bio, tem o meu site. Eu tenho um site bem bacana lá. Vai no meu site que tem na minha bio, clica lá, conhece um pouco mais de toda a minha trajetória aí dos meus alunos. Eu vou ficar bem feliz. Se tiver qualquer dúvida no direct, eu estou à disposição. Obrigadão, Cris. Beijo e amanhã, Até. aula 1 da Até mais.